Paz de Cristo, meus irmãos. Amém? Vamos tirar um momento de oração? Eu gosto quando esse louvor canta, eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. E assim como a Luene falou de hoje na porta da geladeira dela, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Muitas frases frisam na minha cabeça, às vezes eu lembro uma vez que eu ouvi um pregador falar assim, quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, ele disse o que disse. Que sem ele nada a gente pode fazer. Então eu queria que a gente orasse, tirasse esse minuto, para a gente reconhecer isso e pedir misericórdia ao Senhor, que a gente cultue Ele com o nosso coração quebrantado diante dEle, amém? Vamos orar? Se você puder, na sua oração, se lembre pelos desastres naturais, amém? Que estão acontecendo em Minas, na Bahia com chuva, fora do Brasil, tudo que você puder colocar também. Senhor Deus e Pai nosso, nós gostaríamos de orar a Ti nessa noite, Senhor, e te engrandecer porque Tu és santo, Tu és digno e soberano sobre essa terra. Pai, nós queremos acreditar e nós acreditamos, mas nos ajuda a crer que nós não podemos fazer nada sem Ti. E nessa pequenez, Senhor, nessa falta de força de nós mesmos, que nós possamos, Senhor, aprender de Ti, sentir do Teu poder, sentir da Tua graça, da Tua misericórdia, ser consolados pelo Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, porque nós somos realmente fracos e somos, Senhor, diante dessa vida, distantes de tudo que é bom, perfeito e agradável, porque só o Senhor é assim. E se não fosse pela Tua misericórdia, nós não poderíamos nos achegar a essa verdade. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda, nos perdoa, nos consola, nos transforma, nos ajuda a chegar a outros lugares, mas não porque nós queremos chegar por força, por status, mas porque nós precisamos estar mais perto de Ti. E, Senhor, que se a partir de nós, Senhor, puder agir nessa terra, não, Senhor, permita que o nosso próprio engano, a nossa própria dificuldade nos impeça disso, mas quebrante o nosso coração para que nós possamos fazer, Senhor, aquilo que o Senhor necessita nesse mundo. Tem misericórdia, Senhor, dessa terra, desse planeta, dessas pessoas. Coisas, Senhor, de desastres naturais, às vezes nem era para ser desastre, mas é por falta de zelo humano, porque uma chuva, Senhor, que inunda uma cidade, às vezes não é só pela questão da chuva, tem outras coisas que podem acontecer, mas tem acontecido tantas coisas, Senhor, em diversos estados e cidades do nosso país, queimadas, enchentes, deslizamentos, Senhor. Fora, Senhor, essa pandemia que parece que não acaba, não tem fim, ela só se agrava e volta, e vai e volta, e o mundo está passando embaixo desse jugo, Senhor. Tem misericórdia dessas nossas vidas, tem misericórdia da Tua igreja, dos missionários no campo. O Evangelho está sendo propagado, mas nós precisamos, Senhor, de graça e misericórdia, porque muitas vezes as nossas forças se esgotam, e se não for por nós, pelo Senhor, nós não conseguiremos chegar a mais nenhum lugar além. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, da nossa igreja, da nossa terra. Ajuda o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos perdoa, nos consola e nos ajuda. Em nome de Jesus, que nós possamos cultuar o Senhor com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor de novo, que eu nem sei se falei paz do Senhor a primeira vez. Paz do Senhor a quem está no digital. Meus irmãos, pode se sentar. Amém? Eu trouxe um texto para a gente meditar hoje. Eu queria expor o texto e que a gente possa ouvir da parte de Deus o que Ele tiver a falar conosco, amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1. Eu queria só, enquanto vai abrir lá, já abriram, foram muito rápidos. Não sei quem está lá, mas foi rápido demais. Então, enquanto vocês abrem, quando vocês abrirem, diga amém, graças a Deus, aleluia, misericórdia. Nem eu sei a ordem de novo, então não peçam para eu repetir. Eu queria só contextuar isso aqui uma vez para eu poder começar. Porque quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vai lendo como se fosse um monte de textos desconexos, ou como se fosse tudo um atrás do outro. Parece que todo mundo escreveu meio junto, ou que escreveram, Daniel terminou, Jeremias escreveu depois de Daniel, e depois alguém escreveu. A gente não tem a menor noção, às vezes, de data e de contexto. Então eu só queria citar que nesta carta, Paulo está escrevendo a Timóteo, aquele que ele disse que ele não tinha nenhum outro igual a ele. Em Filipenses ele fala isso, só tenho esse. Nenhum outro é igual a ele. Paulo estava escrevendo a ele da prisão. Mas até aí tudo bem, eu sei disso. A primeira também não é igual. Na primeira carta, Paulo estava numa prisão, numa casa alugada, acessível. É a prisão que o filme Paulo, o apóstolo de Cristo, retrata. Naquela prisão, Paulo escreve a primeira carta a Timóteo. Nessa carta, Paulo está numa masmorra sob o jugo de Nero. Então aqui ele já está no fim da vida. É aqui que ele vai falar, correr a carreira e tal. Então aqui ele está num momento muito mais delicado da história dele.
foi difícil até de algumas pessoas encontrarem onde ele estava. E ele fala, um pouco antes de onde a gente vai ler, que eu esqueci o nome do irmão lá. Depois vocês procuram, que eu não vou lembrar, perdão. Mas ele fala, custou a me achar. Então, nesse momento aqui, para Paulo era tudo muito mais difícil. Era uma prisão rígida. E ele vem escrever a Timóteo tudo que nós vamos ler, que a gente leve isso em consideração para poder entender, amém? Eu vou ler, aí a gente vai refletir sobre esse texto e entender o que Deus pode falar conosco nessa noite. Acho que foi o pastor que eu falou esses dias atrás, e eu gostei do dia que ele falou, o título de uma Bíblia não é o título que o autor deu, porque foi alguém que traduziu tanto que se vocês estiverem aí, no meu, nem sei se de vocês vai ter título, está falando a impiedade dos últimos dias e depois a recomendação de Paulo a Timóteo. O título é um título dado pelo tradutor. Na minha versão é NVI, aquela lá é Almeida Corrigida e Fiel. Então na de vocês pode estar com outro título, mas nós precisamos entender que são dois momentos que Paulo vai falar. Olha como serão os últimos dias, olha quais são as minhas recomendações. Então vamos ler. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Vou pular para o versículo 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? A gente precisa pensar como que o texto vai se desenrolar. Como eu falei, era a impiedade nos últimos dias, depois as recomendações. Então, entendendo que a recomendação é por conta da impiedade. Então, diante desse cenário, como que você vai reagir? Essa era uma carta pastoral. Também falando sobre contexto, quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, ele dá duas funções para Timóteo. Ele fala assim, olha, você ficou em Éfeso, onde eu não pude estar. Eu tinha que sair, ia voltar, não vai dar tempo de eu voltar agora, então você cuida aí. O que você tem que fazer? Refuta as heresias e instrui a igreja. Quem faz isso numa igreja, gente? Um pastor. Então essa era uma carta pastoral. Porém, só porque Paulo está falando para alguém que ele instrui como pastor, nós temos que tirar lições aqui para nós, porque a Bíblia nos diz que nós existimos embaixo de uma situação de sacerdócio real. Ah, mas então todo mundo é pastor? Não, mas nós nos pastoreamos. Né? Nós temos os contextos pastorais em que vivemos. Confessai uns aos outros os seus pecados, exortai uns aos outros, aconselhai, consolai uns aos outros. Esses são processos que entram nas instruções de Deus para a igreja. É claro que existe a definição eclesiástica, onde a gente vai entrar nos 5 dons ministeriais, profeta, pastor, evangelista, mestre, apóstolo, mas, embora Paulo esteja falando com aquele que era um pastor, a recomendação fica para nós, porque o cenário também é nosso. Quando ele fala nos últimos dias, a gente tem que tomar cuidado aqui por recorte bíblico que a gente faz. Ah, mas é o último dia, então Paulo está falando lá da frente. Não, porque nessa época era imediatista. Eles acreditavam que Jesus tinha acabado de ressuscitar e logo em breve, daqui a pouquinho, ele voltaria e já se vão 2000 anos. Ah, mas então Paulo não estava prevendo hoje? Não, na hora que ele estava escrevendo, ele estava falando daquela hora. Tanto que no versículo 5 ele fala, esses que eu acabei de citar, afaste-se deles. Como que Timóteo se afastaria de alguém dos anos 2000? Não dava. Então os últimos dias para Paulo era, a partir da subida de Jesus, tudo é últimos dias. Não tem dia bom. E aqui eu queria deixar uma coisa já. Quem anda um pouco mais comigo fala que eu sou até um pouco pessimista. Né? O meu realismo é mais
Já ouviu falar de Schopenhauer? Aquele cara bem ruim, que nada do mundo presta. É quase isso que eu penso do mundo. Mas essa filosofia da minha vida se intensificou quando eu olhei e conheci o Evangelho. Porque Jesus vem, e a concepção que alguns têm é que Jesus morreu na cruz, acabou o que era mal, porque ele venceu a morte, acabou tudo que de ruim existe. É verdade? Quando eu olho para o mundo como é, ele é como deveria ser? Como Deus de repente planejou? Não é, porque Jesus já nos salvou, mas não restaurou a criação. Então esse momento ainda não chegou. Há um tempo atrás a minha cunhada compartilhou um vídeo comigo no Instagram, ela falou assim, essa é sua filha no futuro. Aí eu olhei assim e falei, será? Porque a menininha estava sentada, emburrada na mesa, com uma cara assim, fechada. Ela mexendo assim acho que era cereal, sei lá. Aí o pai falou assim, fulana, que eu não lembro seu nome agora, fulana, qual que é a culpa das coisas que acontecem no mundo? De quem é a culpa das coisas que acontecem no mundo? Ela, nós. Aí eu falei assim, é minha filha mesmo, porque eu olho assim, eu falo assim, gente, o que está acontecendo lá é culpa nossa. A gente fala assim, eu estou na igreja. Paulo vai falar desses também, com aparência de piedade, mas negando o seu poder. Porque eu vou na igreja. Porque eu faço assistência social. Porque eu visito não sei quem. Nós tomamos para nós isso. E dentro desse meio vai aparecer arrogantes. Porque a gente faz falando que faz. A nossa mão direita e a esquerda estão conversando em tudo que faz. E eu não estou falando daqui. Eu estou falando de todos nós e de todo mundo. Mas você está querendo então pregar de uma maldade? Não, a Bíblia está dizendo que nesses últimos dias, os homens serão assim. Todos lá fora. Mas nós que fomos resgatados e criamos uma consciência, a gente tem que lutar contra isso e afastar disso. Mas isso então indica rejeitar. É que eu não quero falar do texto anterior, mas no capítulo 2, só para citar por cima, como o pastor fez no domingo, essa é outra pregação, e é mesmo que está feita já. Paulo está falando de como viver com essas pessoas. Porque a gente tem uma cultura de tipo, você chegou na igreja e isola o resto. Aí como que você convence o resto do evangelho se você isola o resto? Então não é compactuar, não é sentar para rir junto, mas também não é falar assim, eu não sou mais desse mundo. Jesus fala, eles não são do mundo, mas estão nele. A igreja não pode criar essa cultura de tipo, eu não sou do mundo, então eu não vivo com eles. E cria uma segunda cultura. Tiago Cavaco, que é um pastor lá de Portugal, ele fala assim, só faz sentido perguntar para alguém se pode ouvir música secular no Brasil. Porque em Portugal não existe mercado gospel. No Brasil, 30% da população é evangélica. 30% da população brasileira é mais do que a população de Portugal. Então nós temos possibilidade de ter um arsenal de coisas que as pessoas reconhecem como evangélico. Vocês já andaram na rua e falaram assim, aquela ali deve ser da Assembleia. Aquela outra irmã é da congregação. Esse aqui é pastor. Está andando de terno no meio do dia com um livro preto na mão, deve ser pastor. Ou é o irmão da igreja. São coisas que as pessoas notam só de ver. No jeito de falar, então, chega a ser feio quando passa para outras ocasiões. Acho que foi em 2011. Eu fui procurar emprego numa escola que estava oferecendo um cargo de coordenador pedagógico. Eu era professor, eu queria crescer de carreira. E fui procurar lá e comecei a conversar com o dono da escola. Uma escola de inglês. E eu falando, porque do jeito que eu falei fica parecendo uma escola grande, ao soberbo, que é de professor e para coordenador numa escola que ele nem conhece, né? Mas fui numa escola de inglês com uma certa experiência, fui falar com o cara começou a mostrar um livro e falando assim, olha, isso aqui é de quando eu trabalhei no Rio, esse aqui de não sei em que estado, olha quantas matrículas, saídas, eu tenho tudo, não sei o que lá, a escola cresceu, não sei quantos %, aqui em Bragança vai crescer também em nome de Jesus. Eu fazia uns 2, 3 anos de igreja. Aí eu falei assim, você também frequenta a igreja? Ele, não, mas não é o que a igreja fala. Eu falei, nossa, em nome de Jesus virou amuleto. Na época eu já pensava assim, virou pé de coelho. Eu ando com isso para dar certo. Então se eu falei em nome de Jesus, tem que acontecer. Mal sabe ele que aquilo que fala em nome de Jesus, Jesus teria que dizer, né? Porque se Jesus não diria, não dá para dizer em nome dele, porque ele não vai assinar embaixo. Então toda vez que nós orarmos em nome de Jesus, tenha temor no seu coração. Será que Jesus diria o que você disse? Porque se for o caso de ele de repente não dizer, talvez não dê para falar isso em nome dele. Eu tenho um temor horrível, tem hora que eu falo assim, Deus, eu não sei nem como orar, porque eu começo a orar, eu falo assim, mas se eu disser isso aqui, aí eu fico pensando o que Deus vai pensar da minha oração. A minha mente é problemática, não se leve muito por mim. Ore a sua oração, mas quando eu penso, eu falo assim, Senhor, tem misericórdia, porque eu sou um verme. E a hora que eu penso nisso, eu falo assim, até na Bíblia eu acho vermes, né? Acho que em Jó, eu ia falar Jacó, mas Jacó também, né? Vermes de Jacó. Então eu lembro de tudo isso, eu falo assim, misericórdia de mim, pela minha mente, por essa história, mas em nome de Jesus,
que Deus queira que essas orações sejam, que essas histórias sejam, para a gente não ficar tomando o descuidado de escolher o que a gente quer para nós e falar, Deus, assina embaixo para mim. Porque é mais ou menos isso que a gente tenta viver. E a gente se inclui nos egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes. Tudo isso que eu acabei de falar, de quando você fala em nome de Jesus, sem cuidado, nós, quando eu falo vocês, perdão, irmãos, não são vocês. Quando você que fala em nome de Jesus, sem o cuidado, pode ser egoísta, porque pensa em si mesmo, avarento, porque quer o seu bem, presunçoso, porque você acha que Deus diria isso, e arrogante, porque você, afinal de contas, sabe orar. Jesus adverte sobre a oração, se eu não me engano, é no Sermão do Monte, quando ele fala do fariseu que vai no batente da porta para mostrar que orava e jejuava. Mas nós, se formos orar, temos que nos retirar ao nosso quarto e falar com o nosso Pai em secreto. Não necessitamos que todos ouçam quais são as nossas orações. Sair na rua e ficar falando, eu estou fazendo isso e vai acontecer em nome de Jesus, para ficar declarando uma coisa como se a nossa cultura evangélica tivesse que sobrepor só porque nós somos evangélicos. O pastor relatou aqui esses dias e na hora eu falei assim, é esse aí, porque eu gosto desse cara. Quando Pedro, João, Tiago, todo mundo pregava e todo mundo queria açoitar, eles falavam assim, não falem mais, fiquem quietos, senão vocês vão presos. Gamaliel se ergue e fala assim, subiu um tal Cristo aí um tempo atrás. Os seguidores dele se levantaram, ele morreu e eles se dispersaram. Subiu um outro, os seguidores dele se levantaram, o cara morreu, se dispersaram. Agora subiu esse, e os seguidores dele estão falando, mas ele morreu. Se for de Deus, eles não vão se dispersar e não há o que vocês possam fazer. Mas se não for de Deus, vai acabar sozinho, e nós sabemos o resultado dessa história. Essa é a prova do que Gamaliel falou, talvez profeticamente, que era de Deus. Porque essa história continua e vai continuar até que Jesus volte. Nós temos que fazer isso, mas não por arrogância, porque Pedro e João não saíram na rua gritando, em nome de Jesus vai dar certo para você, não sei o que lá. Eles gritavam, em nome de Jesus arrependam-se. Como Nicodemos falava, eu acho isso demais. Se um dia você estudou, se não estudou, você que está na live também, uma hora quem sabe você estuda. Você está na dúvida de arminiano e calvinista? Todo mundo é os dois. Porque de joelho você reconhece com o seu joelho no chão, o Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. A hora que fica de pé fala, arrependam-se. Então um reconhece, eu não posso fazer nada por mim, mas nesse mesmo cara, a hora que ele levanta, ele fala assim, você faz alguma coisa por você, se arrependa. Essa é a mensagem, arrependam-se. Arrependam-se desses caminhos, para esses homens que são assim, desobedientes, blasfemos, ingratos aos pais, desobedientes, ímpios, sem amor pela família. E tomem cuidado numa parte aqui no versículo 4, para eu terminar essa parte. Olha o que o texto bíblico diz em Paulo. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. As duas frases que vão seguir aqui me chamaram muito a atenção. Foi isso que me despertou para esse texto. Porque mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ora, se tem mais do que, quer dizer que é os dois. Então, ele está colocando uma situação em que certos homens podem, de repente, se considerar amigos de Deus, mas também amam mais os seus prazeres do que são amigos de Deus. Mas será que esses podem se salvar? Podem se apresentar? Eu não sei, eu estou relatando só o que o texto está dizendo. Mais amantes. Gostam mais daquilo que lhes agrada do que da amizade com Deus. Embora a amizade com o mundo seja inimizade com Deus, era isso que eles estavam preferindo. A gente precisa tomar esse cuidado de não só reconhecer essas pessoas, mas reconhecer essas pessoas. Quando muitas vezes, nossa, hoje está chovendo. E não estou falando de vir na igreja, tá, irmão? Porque vir na igreja é reunião. É onde a igreja se junta para adorar. Mas a vida da igreja não é só dentro do prédio. É a vida da igreja. Puxa, hoje eu marquei de almoçar com meu irmão. Mas está chovendo, estou numa preguiça. Vou nada. Aí pega essa cultura que a gente tem aí. Vamos. Na hora ninguém vai. Vive isso lá fora e quer viver isso dentro da igreja. Quer ser igualzinho. Era lá. Só que dentro da igreja. Eu lembro quando eu cheguei à igreja, eu estava falando isso com o Jean Carlos há uns dias. Eu estava passando pelo ensino do batismo e que ao mesmo tempo era um ensino de membresia, para poder entender o que era a igreja e poder fazer parte do hall da igreja. E o pastor titular então veio no último dia do ensino, num dos últimos domingos, ou no último domingo, eu não lembro, ele deu uma seguinte alegoria. Ele falou assim, imaginem vocês que eu tenho uma filha que começa a namorar. A minha filha almoçava todo domingo em casa, que era o dia que a família inteira conseguia almoçar junto. E essa filha, um dia, atrás do namorado dela e apresenta ele. E ele almoça aquele domingo com a gente. Beleza, o cara veio, almoçou com a gente e foi embora.
No outro domingo, o cara vem. No outro, de novo. Aí ele contou de um jeito que a gente ficou entendendo assim, cara, folgado, né? Todo domingo indo almoçar na casa da filha do outro. Só que ele deixou isso para dizer que teve bastante, porque depois de bastantes ocasiões em que essa pessoa foi, ela parecia fazer parte. Mas ele era namorado. Num certo domingo, ele não foi. O que o pai teria que fazer? Nada. Porque ele não era da família. Ele era um agregado ali. Hoje a gente, dentro da minha família pelo menos, a gente usa esse título, tá, gente? Até um tempo atrás, na família da Rebeca, eu era candidato e ela na minha família era agregada. Né? Há 2 anos e pouquinho a gente está num contexto mais formal. Mas até então, era uma pessoa que frequentava, mas não tinha responsabilidades com aquela família. Porém, a filha era a filha. E se de repente, num certo domingo ela falta, ela notificou o pai. Pai, eu vou almoçar hoje ou vou na casa do fulano? Ele, tá bom. Num outro domingo, depois num outro domingo, e depois num outro domingo. Aí aquele pai fala assim, mas peraí, a minha filha não está mais no meio da família dela, do corpo dela. Ela tem responsabilidades aqui. Por que ela começou a sumir desse jeito? Ela não pode ficar fazendo isso. A hora que ele for da família dela, ou ela for da família dele, aí beleza. Até então, nem ele deveria ficar tanto tempo aqui, nem ela deveria ficar tanto tempo lá. Afinal de contas, cada família é sua família. O que ele estava querendo dizer com isso? Que aqueles que eram membros de uma certa igreja, vem um dia, vem 2 dias, vem 3 dias, faz parte da família, todo mundo entende, essa é família. E não só na reunião, mas nas reuniões, nos almoços, nos piqueniques, num jogo de vôlei, num jogo de futebol, não sei. De repente a pessoa não vai 1, não vai 2, não vai 3, você fala, peraí, cadê essa parte da família? Cadê esse aqui? Porque ele era, agora ele não está. Se ele então desfez, por que ele desfez? E eu não estou nem falando de uma forma, estou impondo, até porque eu não sou o pastor dessa igreja. Com a sua licença, eu estou falando isso, por favor. Mas eu lembro até um tempo atrás que eu consegui entender isso, e o próprio pastor falou aqui no domingo. Eu ouvi um podcast, e um pastor de uma igreja até grande, ele falou assim, a igreja de hoje não entende a vocação dela missionária, no sentido de que ela é multigeracional. Porque alguns plantam, outros regam e outros colhem. Às vezes a mesma pessoa está querendo fazer as 3 etapas. E ela não entende que no processo da igreja, alguns vão entrar e ficar uma certa estação e vão de repente sair. E outros vão entrar no meio dessa estação e ficar mais um tempo e de repente sair. E outros vão entrar e ficar um longo tempo e talvez nunca sair. Só que são pessoas que são estações. E dentro da igreja a gente espera pessoas de vida inteira. Também eu estou citando demais nosso pastor hoje. Nossa, o senhor arrasa quando fala algumas coisas que ficam na minha cabeça. Depois eu falo assim, ó. E agora eu fiquei super bajulador na live, né? Me perdoa, gente. Mas eu lembro um tempo atrás que ele falou assim, ora, por que pedir bênção quando sair de uma igreja? Você vai para outro reino? Não, você está mudando de prédio. Mas você é do mesmo reino. Então, se ninguém mudou de reino, a gente tem que entender que a obra está continuando. Ele ainda é família. A filha que sai de casa porque casou, o filho que sai de casa porque casou, ele não é menos filho, ela não é menos filha. Eles só estão em outra família, mas ainda são a mesma família. Dá para entender que eu estou falando isso de dentro da igreja? Então, quando a gente está lá fora, às vezes a gente põe a placa em primeiro lugar. Eu não posso ir almoçar na casa desses irmãos, porque eles não são da minha igreja. Eu já vi isso acontecer, tá, gente? Então, pode ser que você não faça, glória a Deus por isso. Você também. Mas já vi acontecer. Não pode jogar futebol porque é de outra não sei o que lá. Não pode não sei o que porque não é da mesma família. É do mesmo reino. Nós não podemos arrogar para nós isso e decidir quando fazemos ou não contato com alguém, se nós somos todos o mesmo corpo. Porque a oração de Jesus foi, eu oro a Ti, ó Pai, para que eles, não a ICBP, mas o reino, seja um, como eu e o Senhor somos um. Então, se é para eles serem um, que eles não rachem. Que eles não se destruam, porque é isso que a gente vê muitas vezes até no relato bíblico. E Paulo, terminando esse pedaço, no versículo 5 ele fala, eles têm aparência de piedade, mas eles negam o seu poder. Como? Fazendo o contexto que eu falei hoje, 30% da população que fala em nome de Jesus, que fala paz do Senhor, que fala amém meu irmão, Deus te abençoe, Jesus te ama, mas está negando todo o poder de todas essas frases, porque está usando de forma muitas vezes irresponsável. Por isso que eu queria chamar a atenção para a responsabilidade de tudo que a gente fala. Porque diante de Deus um dia essas palavras se estenderão. E a gente dará conta de cada uma delas. Todas as nossas orações, todas as nossas falas, todas as nossas atitudes. Então sabe o Big Brother? Diante de Deus eu acho que às vezes tem essa sensação. Eu vejo tudo, todo lugar, não tem nada que seja possível de esconder.
Então, cuidado com o que você fala, com o que você pensa, com o que você faz. Porque esse alerta tem que estar vivo no nosso coração para a gente mudar o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. Diante das câmeras é fácil a gente esconder. Diante de Deus é impossível a gente esconder. Então a gente tem que tomar cuidado com como a gente age. Mas eu vou seguir, até para eu não me alongar muito. Mas você tem seguido, versículo 10, de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé. Eu já vi gente falar que Paulo falando desse jeito, ele sendo arrogante. Porque ele estava falando assim, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Ora, todos fruto do Espírito de alguma forma. Consequência do fruto do Espírito, de um homem que andava com tanto temor e tanta tentativa de se assemelhar a Cristo, que escreveu, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para quem que eu vou olhar então e olhar a conduta, a fé, o propósito, não sei o quê, se não dele que está imitando o Senhor? Então nós temos que pensar nessa vida, e eu queria deixar aqui uma coisa que me foi ensinada há um tempo, e pensa isso para a sua vida, porque eu penso isso direto na minha vida. A minha cunhada aprendeu com um pastor que tem um projeto missionário no Brasil grande para países de língua portuguesa. Ele ensinou para ela que todo cristão deveria tentar na sua vida de cristão encontrar um Paulo, um Barnabé e um Timóteo. Explico. Você precisaria ter um Paulo de quem você aprende, um Barnabé que anda com você de igual para igual, com quem você troca a sua ideia tete a tete, aquele com quem se você precisar você briga, mas vocês continuam no reino. E vocês continuam andando no mesmo caminho, de repente até um pouco distante, mas continuam no mesmo caminho. E um Timóteo que você ensina. Eu lembro que isso foi ensinado, o pastor até falou um tempo atrás, quando eu preguei sobre discipulado, porque eu reconheci isso, porque foi nessa ocasião que todo mundo me zoava. Você está raspando o cabelo, você está usando barba, você fala igual a ele, é você que falou ou é o Duda? Falavam isso de mim, quem nunca ouviu está ouvindo a primeira vez, quem já ouviu está ouvindo de novo. Porque na época, ela falou assim, você já encontrou seu Paulo, quem é o seu Timóteo, o seu Barnabé? E há muito tempo eu penso isso. Há um tempo atrás eu estava conversando com o Gia Carlos. Eu falei assim, hoje eu tenho, para mim, de alguma forma, eu falo assim, meu Paulo, meu Barnabé. Tá de repente faltando meu Timóteo aqui atrás. Eu falo assim, cadê esse cara? Vamos procurar ele para eu, de repente, o pouco que eu sei, eu talvez passar. Porque quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo o que eu estou ensinando. Recebei do Senhor o que eu também vos ensinei. Não são textos vazios que a gente só usa para liturgia. Jesus estava ensinando a Paulo, Paulo estava ensinando a gente. A gente tem que passar o que a gente está aprendendo. Paulo estava falando a minha conduta, o meu propósito, porque ele estava ensinando Timóteo. A gente não tem textos de Timóteo na Bíblia, mas será que Timóteo não foi um pastor esplendoroso no tempo dele? Porque aprendeu de Paulo? Porque olhava para a conduta e falava assim, puxa, o que será que Paulo faria? E de repente tomava uma decisão, porque sabia que o que Paulo fizesse teria temor ao Senhor Jesus para falar, Jesus faria. Então é importante nós termos esse tipo de observação. Conduta de quem eu vou olhar? E Paulo continuando falando dos sofrimentos que ele suportou, no versículo 12, ele vai falar, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Isso aqui ecoa o Salmo 73, né? Porque a gente fala assim, aquele que segue o Senhor não vê nada, não está acontecendo nada. E aí os outros lá estão prosperando. Eles estão lá falando de prosperidade, estão falando de coaching, estão falando de sentimentos, estão falando de um monte de coisa, menos do evangelho, e eles prosperam e a gente não. A minha vida não vai para frente, é daquele outro que está falando o evangelho errado, falsificado, está indo para frente. Só que aí eu me volto para o santuário e vejo então que dentro do templo, dentro da presença de Deus, aquelas palavras não têm valor nenhum, porque por hoje elas ficam, mas daqui a pouco elas esmorecem. Enquanto a verdade do evangelho, a verdade da vida de serviço, a verdade da vida piedosa a Jesus Cristo, ela não é para agora, porque ela é eterna. E tudo aquilo que é eterno não é eternamente inútil. Nossa, demais você ter trazido isso no começo do culto, pastor. Porque aí fica na minha cabeça agora, se eu estou me servindo para um ser eterno, eu estou vivendo dentro das coisas que são eternas. Então eu não estou sendo eternamente inútil. A minha vida não está sendo eternamente inútil, porque eu estou tentando viver dentro daquilo que é eterno. Eu já falei em outras ocasiões pregando, eu falo assim, a eternidade está garantida, para todos nós está garantida, a questão é onde. Porque ela pode estar garantida num mar de sofrimento, ou ela pode estar garantida junto ao nosso Senhor. Então a questão é, qual eternidade? Porque a gente não acredita em aniquilacionismo, se é que é assim que fala, acho que falei errado.
que a vida acaba quando acaba aqui, acabou, não tem mais história. Não, a história vai continuar, porque o homem está decidido morrer só uma vez. O escritor aos Hebreus fala isso. Uma vez você vai morrer, uma vez você vai responder diante de Deus pela essa vida que você viveu. Qual vai ser a eternidade? Nem é esse o assunto aqui, mas eu só quero dizer, nós somos seres para a eternidade. Que Deus nos dê misericórdia para que nós sejamos da eternidade junto a Ele. Paulo estava então orientando Timóteo, segue o meu exemplo. E ainda no 14, é aqui que eu quero focar para eu poder finalizar, do 14 ao 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Se a gente parar só aqui, poderiam se levantar algumas perguntas, porque a avó de Timóteo era temente. A mãe de Timóteo era temente. A mãe de Timóteo era judia, acho que é assim que fala, né? Ela era judia, enquanto o pai era grego. Mas ele aprendeu da mãe a cultura de um dia ver um Messias. Só que ele também andou com Paulo, então a pergunta também poderia ser, aprendeu de Paulo? Antes, desculpa, versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo fala sagradas letras, como é desde criança, Timóteo viveu numa cultura que aos 5 anos a pessoa era começada a ser ensinada nos escritos que haviam, que até então era o Antigo Testamento. Então, desde muito pequeno, ele foi ensinado no que tinha de Antigo Testamento. Mas eu queria deixar aqui a porta aberta para que nós entendamos que nessa época que Paulo está escrevendo, como já era perto da morte, o Evangelho de Marcos já circulava na igreja primitiva. O próprio Paulo, quando vai escrever a primeira carta a Timóteo, ele cita num versículo um texto que está em Deuteronômio, que estava numa outra carta dele a Coríntios, e uma frase logo embaixo que estava em Mateus. Ou seja, o próprio Paulo, escrevendo as cartas dele, está citando o Novo Testamento, tornando o próprio Testamento fidedigno de autoridade no início da igreja. E Pedro vai falar na segunda carta dele, quando a Simone abriu o culto hoje, eu falei assim, quer ver que ela vai trazer logo o texto que eu separei para pôr no meio da pregação? Aí eu falei assim, aí eu nem vou usar na pregação, mas não era. Na segunda carta de Pedro ele fala assim, prestai atenção também ao que escreveu o nosso irmão Paulo, que tem autoridade, embora os textos dele sejam confusos. É tipo isso, eu parafraseei, tá? Pedro fala quase isso. Ele é difícil de entender, mas presta atenção no que ele lê quando você consegue entender. Porque era autoridade para aquela época, eram sagradas letras. Por que isso é importante? Estou criando o meu desfecho. Crio sabedoria para, em fé, em Jesus Cristo, atingir a salvação. Então, a partir daquilo que eu entendo pelas letras, as letras me trazem sabedoria para, em fé, que não é minha, mas dom de Deus, atingir a salvação. Como? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e para a instrução na justiça. Eu parei sobre esse texto para poder estudá-lo alguns dias e hoje eu estava voltando nele. Porque há muito tempo eu gostava de falar isso, eu queria linkar, quando eu pensava nessa pregação, eu queria linkar ela lá com Esdras. Quando eles encontram o livro da lei, que estava tudo destruído, aí eles erguem os muros de Jerusalém, eles encontram o livro, leem para o povo em alta voz, todo mundo se derruba chorando. E aí naquele dia eu falei assim, o poder do que Deus deixou escrito para se revelar, quebranta o povo. Porque o texto tem poder de Deus nele. Só que aí eu mudei um pouco a perspectiva quando eu fui procurar a palavra inspirada. Porque quando a gente pensa em inspirado hoje, a gente pensa lá, né, a gente vem aqui hoje, aí a gente escuta a pregação do pastor e fala assim, nossa, o pastor hoje estava inspirado. Por que ele estava inspirado? Parece que não foi ele que pensou o que ele falou. Parece que Deus pôs palavra por palavra na boca dele, quando foi o intelecto dele, por sabedoria, por entender as Escrituras, na salvação de Cristo, através da fé, cheio de coisa, né? Mas tudo isso que trouxe as palavras. Porque tem a participação do pastor na pregação. Tinha a participação de Paulo no texto. Se vocês assistirem o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, acho que está no Netflix ainda. Na época que saiu, teve gente que se escandalizou, porque tem uma cena que Paulo cita o que ele queria escrever. E aí Lucas fala assim, puxa, isso que você acabou de falar, eu posso terminar assim. E decide como ele quer escrever o término do que Paulo acabou de falar. Aí algumas pessoas, quando assistiram aquela cena, falaram assim, como assim? Eles escolheram como escrever, eles são loucos, não é assim que aconteceu? Aí na hora que eu assisti, eu fiquei pensando, e como eles acham que aconteceu? Psicografou? O cara pegou a caneta e fala a Deus. Nem olhava para aquilo que ele estava escrevendo. Claro que não foi assim.
Ele sabia tudo o que ele estava escrevendo. Ele escolheu como ele estava escrevendo. Tem ele no texto. As coisas que ele é, as coisas que ele fazia. Não estou falando só de Paulo. Tem todos os autores no texto. Eles estão presentes no texto, na forma de escrever. Quando o texto diz que a escritura é inspirada, não é porque o intelecto da pessoa sai fora e Deus assume o corpo. Longe disso, misericórdia. E também não é porque é inspirador. Não é para você achar bonito. A palavra inspirada que está no nosso texto, quando eu descobri isso, eu falei assim, Jesus, a palavra inspirada seria melhor traduzida se fosse a palavra soprada. Porque aí toda a escritura foi soprada por Deus. E tem uma coisa que a gente lembra, quando Deus soprou, existiu, que foi vida no ser humano. Deus fez o homem do barro e soprou no homem. E aí o homem viveu. Então a palavra de Deus não é só um texto. Eu já vi gente falar assim, não põe a Bíblia aí, não põe nada em cima da Bíblia, porque está considerando o livro. Quando o livro, esse livro, se vocês olharem para esse meu livro, vocês vão falar assim, sabe aquele livro do Brendan Manning, quando ele fala o Evangelho Maltrapilho? Considerando o que é maltrapilho e o estado do meu livro, vai falar assim, é isso aqui. Mas não é o livro, é a mensagem, é o que está escrito, porque quem escreveu foi um homem, mas quem soprou no texto que o homem escreveu foi Deus. Então a palavra é eterna, não pela tinta da caneta. A palavra é eterna pela inspiração, pelo sopro que veio sobre o texto. A Bíblia talvez tenha persistido todos esses anos e os originais não se perdem. Tem mais do que tudo que você tenta ler, Homero, Aristóteles, Platão, tem mais cópias, tem muito mais cópias. Talvez, quem sabe, quem sou eu para julgar a soberania de Deus nisso? Mas talvez, porque tem vida. E porque Deus assim quis, para que a sua igreja tivesse vida. Porque quando a palavra é inspirada, ela é útil. Vamos lá na Luene. Se ela é útil, ela foi soprada, ela é útil, ela é eterna. Porque o que não é eterno é inútil. Então se é útil, ela é eterna. Para que eu ensine. Então começo com o ensino. Não aprendeu, repreendo. Não aprendeu, corrijo. Não aprendeu, instruo na justiça. Isso acontece dentro do corpo de Jesus. Nós precisamos ensinar. O irmão não aprendeu, eu corrijo. Ele não aprendeu, eu repreendo. Ele não aprendeu, eu instruo na justiça. Essa justiça não é justiça de homens, é justiça de Deus. Nós temos outros textos, se quiser pensar isso aqui, para poder pensar no que é membresia, excomunhão, o que é disciplina. Tem texto que vai apoiar isso, mas não é o meu foco, então eu não quero falar isso. Só quero falar que essa palavra nos ensina, nos repreende, nos corrige e nos instrui em justiça. Justiça santa, porque é justiça de Deus, não justiça de homens. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então tudo isso acontece. Ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, a fim, com o intuito, com o final, de que um homem de Deus, aquele homem que está em Deus, ele seja apto, ou seja, elegível. Ele é alguém eleito para ser totalmente, completamente preparado para toda boa obra. E aí eu quero fechar, eu vou terminar minha pregação, se o grupo de louvor quiser subir. Qual boa obra? Porque então fica complicado. A gente pode ir em Efésios e ler o próprio Paulo falando assim, ora, as boas obras que antes foram planejadas para que aqueles vivam. A gente pode ver as obras em Tiago, é obra, é fé, não é essa discussão que eu quero trazer à tona. Qual é a boa obra principal? Qual é a boa obra que vai trazer os desdobramentos de boas obras? Põe para mim, por favor, João capítulo 6, versículo 28. Se você quer uma boa obra, vai para o sopro de Deus, para que você possa aprender utilidade, aprender, ser repreendido, ser corrigido, ser instruído, a fim. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Segura, não, segura, isso, obrigado. Ninguém leu, né? Spoiler, quase. Estão perguntando para Jesus, ora, eu quero fazer as obras de Deus, toda boa obra, eu quero estar pronto, eu estou te ouvindo, eu quero fazer as obras. Quais são? Passa, por favor, agora, desculpa. 29.
Jesus respondeu e disse-lhes: a boa obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Se nós formos, através da inspiração do texto bíblico, criar utilidade para ser ensinados, corrigidos, repreendidos e instruídos na justiça, a nossa boa obra vai ser aquela lá. Quando o texto nos apontar, nós vamos crer naquele que Deus enviou. Naquele que Deus enviou e que quis vir. Porque eu já ouvi discussões algumas vezes. Ora, Jesus só veio porque Deus mandou. Parece até que Jesus não queria vir, mas Ele quis vir. Ele quis vir para se entregar no meu e no seu lugar, para que a gente pudesse estar aqui hoje. A gente precisa glorificar o Senhor por isso. A gente precisa aprender a se afastar daquele homem que eu falei. Estou sintetizando para poder finalizar. Olhar e reconhecer, mas em nova conduta semelhante à de Jesus, buscarmos inspiração da palavra que foi soprada por Deus, para que nós aprendamos. E aprendendo, sendo corrigidos, repreendidos, instruídos, nós creiamos cada vez mais. Deus nos abençoe nesse caminho. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Paz de Cristo, meus irmãos. Sou apaixonado por esse texto de João 6. Esse é um texto que dá base à minha fé, particularmente. Se você nunca leu ele com atenção, leia. E você vai perceber como o Senhor convida aquele povo a fazer a obra de Deus, crer nele. Feche os seus olhos por um instante. Nós já estamos terminando. Se de repente você quiser agora dizer a Deus: Senhor, eu quero ser uma destas pessoas, desses seres humanos alvejados por tua vontade, alvejados por sua palavra, alvos do teu querer. Eu quero, Senhor, quero muito te adorar, porque o Senhor é o único que merece, o Senhor é o único que é digno de adoração, e não há outro. Não há nenhum nome como o seu. Nós não temos para onde ir, Senhor. E a nossa eternidade, nós queremos passar ela, viver ela ao seu lado, eternamente. Que essa seja a mensagem, que essa seja a mensagem dos nossos corações, dos nossos lábios, das nossas manifestações. Aleluia. Glória a Deus. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Você conhece essa canção? Cante ela conosco. Ela enaltece o Senhor. Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Nós podemos adorar Ele. Eu nunca Nós te adoramos, Senhor Jesus. me saciar. Enche-me de ti, até transbordar.
Quem sabe nesse momento você experimenta dar um glória a Deus. Quem sabe nesse momento você experimenta dizer obrigado, Senhor. Se você trouxe o seu dízimo ou oferta, fique à vontade para entregar. Se porventura você trouxe a sua oferta ou seu dízimo, fique à vontade para entregar. O dízimo e a oferta também é adoração. Pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou saciar, enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras. Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o pão dos céus. Tu és o pão. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me. Faça desse cântico a sua oração. Faça desse cântico a sua oração. Diga para Ele, Senhor, enche-me da sua presença, para que eu seja essa igreja orientada por sua palavra, orientada por seu evangelho. Tu és o pão do céu, Que eu seja essa igreja cheia da tua presença. Emanuel, enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, enche-me, até transbordar. Pra onde iremos nós? Eu não tenho para onde ir, Só Senhor. tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Se você quiser aplaudir a Deus pela obra da redenção estabelecida na pessoa bendita de Jesus Cristo, faça isso. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Obrigado, pastor Gabriel. Obrigado pela mensagem. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não, né? Pela primeira vez? Não. Essa menina é quem eu penso que ela é? Não é possível desse. Sabe quem é? Tira a sua máscara, a mãe. Aquela menininha, lembra dela? Depois a pastora vai ver. Está desse tamanho com as mãos para os céus. Filha da, lembra daquela? Olha o tamanho dessa menina. Quantos anos ela tem hoje? 13. Ela tem a mesma idade do Luca quase, né? Que legal. Fico feliz de ver você adorando a Deus, viu? Amém. Esse casal, vocês são um casal? Não? São amigos? É. Segunda vez vocês aqui, né?
Sejam bem-vindos, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Deus abençoe. Erga suas mãos. Você gostaria de ser essa igreja cheia do Evangelho? Essa igreja que não é arrogante, não é soberba, essa igreja que não faz com a direita e comunica à esquerda, essa igreja que não deseja ser mais amiga dos deleites da sua própria carne do que do próprio Deus. Se você deseja, é nele que você tem que mergulhar, é no Evangelho que você tem que mergulhar. Não são nas coisas bonitas que se falam em nome de Deus. Eu disse isso esses dias. Uma pessoa um dia me disse: mas tal pessoa é tão agradável ouvir. Eu disse: é agradável, mas se você ler um pouquinho o Evangelho, você vai perceber que está muito distante. Então, mergulhe no Evangelho, vá ao Evangelho, não tenha medo de ler a Bíblia, busque a palavra de Deus e seja uma igreja muito mais amiga de Deus do que amiga dos próprios deleites. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. E a igreja que crê, que se mergulhar no Evangelho, vai ser uma igreja que faz boa obra, porque a boa obra é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus o enviou para morrer, ressuscitar em favor da alma humana. Se você crê nisso, diz amém. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos que estão na live. Até sábado já tem? Sábado já tem? Até sábado então, culto com os jovens, tá bom? Primeiro culto do ano, não perca. Sábado às 20 horas. Deus abençoe.